Hello students, how are you? Tudo bem com vocês? Então vamos começar mais uma aula aqui, né? Aula de número 21, mas antes eu tenho que dar um recado novo para vocês. Eu imagino que a galera que está acessando a plataforma aí já deve ter notado uma mudança, né? A maneira de você marcar a tua presença que mudou um pouquinho. Agora, basta você clicar no link número 1, né? No primeiro link que aparece lá quando você abre as atividades, onde vai estar escrito ali atividade obrigatória. E daí você realiza essa atividade obrigatória e automaticamente você envia logo depois, você envia essa atividade e automaticamente a sua presença é gerada, tá bom? Então, não esqueçam, não é um link separado agora para poder fazer para poder marcar essa presença. Agora você clica no link obrigatório da atividade obrigatória, faz a atividade e envia e automaticamente a sua presença é enviada, ok? Então vamos começar aqui, ó. Antes vamos dar uma relembrada rapidinho no que nós conversamos na aula passada, né? Então na aula passada nós lemos e interpretamos algumas imagens, né? Nós tínhamos conversado sobre essa coisa da gente ampliar a nossa noção de texto, né? Que o texto ele não precisa necessariamente ser algo escrito, né? Imagens também são textos, tudo aquilo que passa uma mensagem, né? Nós discutimos sobre comida saudável e como convencer crianças a terem uma dieta saudável. A gente viu alguns infográficos a respeito desse assunto, né? Algumas dicas que pessoas poderiam seguir para convencer crianças a comer de forma saudável. E a gente deu uma ampliada no vocabulário, no nosso vocabulário em inglês, acerca desse assunto, ok? Para hoje, na aula de hoje, cujo título é Let's Learn About Come and See. Vamos aprender sobre Venha e Veja, ok? Nós vamos conversar sobre o Dia da Independência nos Estados Unidos, tá? Então, a nossa aula vai girar em torno desse assunto, ok? E nós vamos conversar sobre alguns marcadores do discurso. Esse assunto sobre marcadores de discurso, nós já falamos sobre ele e eles vão se repetir, tá bom? Vai continuar aparecendo em várias aulas aí, tá bom? Então, bora lá, pessoal. Para que a gente possa começar aqui, no nosso warm-up, eu tenho 3 perguntas diferentes, ok? 1, 2 and 3, tá? E aqui embaixo eu tenho um quadro aqui para dar uma dica importante para vocês. O porquê desse quadro? Olha só. A pergunta número 1 diz assim, quer ver? When is Independence Day in Brazil? Quando que é o Dia da Independência no Brasil, tá? Claro que todo mundo sabe, mas eu quero que vocês deem essa resposta em inglês. Daí, quando a gente fala sobre datas em inglês, tem uma regrinha importante que a gente precisa considerar. Dá uma olhada no quadro aqui, ó. Dates in English. It's in May. It's on May 17th. It's on May 17th, 2020. Então, assim, quando você vai escrever uma data em inglês, se porventura você optar por falar somente o mês do ano, você usa a preposição in. Agora, se você for dar uma data mais completa, você já muda para a preposição on, beleza? E como que fica a ordem nas datas? Então, você tem a preposição on, em seguida você coloca o mês, e em seguida você coloca o dia, tá? Lembrando que no inglês o dia ele vem em números ordinais, né? 7th, mais ou menos que seria o 17º dia do mês de maio. Se você optar então também por colocar o ano, você coloca lá, né? O mês, o dia, vírgula e o ano, beleza? Então, só para a gente poder relembrar como que funciona a ordem das datas em inglês, tá bom? E daí você responde essas perguntas em inglês. Take a look at number 2. And how about the Independence Day in the USA? E o Dia da Independência dos Estados Unidos? Então, na número 1, eu quero que vocês respondam em inglês o Dia da Independência do Brasil e na número 2, dos Estados Unidos. Qualquer coisa, dá uma pesquisada aí, tá bom? Ou dá um chute, não sei. Só a dica tá perto, a gente está na data perto aí. E a número 3, ó.
Do you happen to know how Americans celebrate it? Por um acaso você sabe como que os americanos celebram o dia da independência deles? Tenta considerar a maneira como a gente celebra aqui no Brasil, talvez alguma coisa que você já tenha visto em algum filme, alguma coisa assim, tá? E daí vocês respondem e a gente já conversa aí sobre as respostas. Okay, let's check the answers, okay? So, when is Independence Day in Brazil? Quando que é o dia da independência no Brasil? It's on September 7th, ok? Então aqui a regra sobre as datas em inglês. Como eu coloquei uma data mais completa, além do mês eu coloquei o dia, a preposição é on. Se porventura eu tivesse colocado somente o mês, eu tiro on e coloco a preposição in, ok? Number 2. How about the Independence Day in the USA? It's on July 4th. Então, lá nos Estados Unidos, o dia da independência é no dia 4 de julho. Então, ó, repare, mantive a mesma ordem aqui da data, né? Primeiro mês, depois o dia, ok? Lembrando que o dia, né, pelo menos na norma culta da língua, é em números ordinais, tá? E daí, você sabe como que se celebra o dia da independência nos Estados Unidos? É justamente sobre isso, pessoal, não sei o que vocês responderam aí, mas é justamente sobre isso que a gente vai começar a conversar aqui nos próximos slides, tá bom? Esse, na verdade, pessoal, é um dos feriados um dos mais populares dos Estados Unidos, assim, eu não diria se perde, mas talvez se iguala muito ao Thanksgiving, né, o Dia de Ação de Graças, de fato, assim. São feriados, é um povo muito patriota, digamos assim. Então, esse é um tipo de feriado em que para tudo no país, assim, para o pessoal poder celebrar. Vamos conhecer um pouco como é que funciona essas celebrações aí, né?
Então, olha só, não sei se você respondeu que sim ou que não, né? Yes, I do or no, I don't. Se você sabe ou não sabe como que é celebrado lá, mas vamos conhecer alguns detalhes aqui nos próximos slides. Bom, number 4. Na número 4, nós temos aqui um exercício de vocabulário, que diz assim, ó. How do Americans celebrate Independence Day match? Como que os americanos celebram o dia da independência? Nós temos aqui A, B, C, D, E e F. Nós temos 6 maneiras diferentes de celebrar esse feriado lá. E aqui nós temos as imagens representando. Claro que vocês não têm a imagem nesse momento aí, mas você pode ir colocando as palavras e depois você pode comparar quando o material estiver disponível na plataforma. Beleza? Então aqui, ó. Nós temos uma família, todos eles aqui, tem muita gente reunida, né? Na primeira imagem aqui, nós temos uma família junto a um lago, a um oceano, não dá para dizer exatamente o que é, mas é algo do tipo. Nós temos uma galera aqui fazendo churrasco, aqui nós temos uma outra família num jardim celebrando também. Temos um piquenique, aqui nós temos uma espécie de desfile, tá bom? E finalmente nós temos 3 pessoas ali vendo os fogos de artifício. Ok? Então as palavras são firework displays, picnics, parades, barbecue, family get-together, beach or lake trips. Não vou traduzir agora também, justamente para vocês poderem comparar o vocabulário com a imagem. Então eu vou dar um tempinho para vocês poderem escrever aí no caderno e vocês podem buscar a tradução, vocês podem escrever, imagem 1, imagem 2, tenta relacionar, daí a gente já corrige juntos aqui, ok? Ok, let's check the answers. Vamos checar aqui as nossas respostas, né? Então, olha só. Firework displays seria justamente os fogos de artifício, né? Então, a letra A seria a no cantinho ali, tá na imagem ali. Picnics, essa não tem nem como a gente questionar muito, porque é muito parecida com o português, né? Parades, que seria, a gente pensa em paradas, né? Parades, desfiles, de um modo geral. Barbecue, que seria churrasco, ok? Family get together, que seria, o get together seria tipo se juntar, se unir, né? Então a família se une nesse momento para poder celebrar. E aqui eu tenho beach or lake trips, que seriam viagens para lagos ou para praias, por exemplo, né? Então, essas são algumas maneiras que os americanos, e de fato, assim, pode parecer que não, mas é bem isso mesmo que eles fazem, entendeu? Tipo assim, para muitos é feriado mesmo, são poucos os serviços que funcionam, né? E todo mundo sai para poder celebrar de alguma forma, ok? Let's continue. Number 5,
Na número 5, nós temos um outro exercício de vocabulário para a gente poder ampliar vocabulário, tá? Assim como no exercício anterior, pessoal, vai anotando aí no caderno, vai colocando a tradução na frente também na hora que a gente corrige, caso você não conseguiu procurar, porque daí você vai memorizando, né? Vai ajudando vocês a memorizar, de fato, o vocabulário, ok? Então, olha só. Aqui, na número 5 diz assim, ó. Match the items used in the Independence Day celebration. Marque os itens que são utilizados, tá? Então aqui nós temos alguns objetos de modo geral que são utilizados no dia de Independence Day, no dia da celebração, tá ok? Então olha só, das imagens que a gente tem aqui, nós temos aqueles pratinhos, copinhos e garfinhos e guardanapo, tipo de festa de aniversário, né? No caso aqui é da independência. Nós temos aqui duas meninas segurando... o problema se eu falar aqui, eu acabo dando a resposta, porque nesse caso aqui a mesma palavra do português é o inglês, né? Mas elas estão segurando alguma coisa que solta uma espécie de faísca ou fogo ali na mão delas, beleza? Eu só não vou falar a palavra, senão eu dou a resposta. Do lado de lá, né, no canto aqui, nós temos alguns balões e serpentinas. Aqui embaixo nós temos aqueles bolinhos, né? Também não vou falar em inglês, senão eu acabo dando em português, senão eu vou dar a resposta. Aqui nós temos duas meninas, além de segurando a bandeira, elas estão com roupas, né, que representam a cor da bandeira americana. E aqui algumas bandeirinhas, tá? No final, tá? Daí as palavras são sparklers, outfits, cupcakes, decorations, streamers and balloons, July 4th dining wear, ok? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem fazer essa atividade. Se vocês observarem, a grande maioria das palavras ali, elas são bem cognatas também, né? Então, vai ajudar vocês aí na hora de escrever em português os seus significados, ok? Então, eu vou dar um tempinho e a gente já volta para conversar mais. Bora lá. Ok, let's check our vocabulary exercise, ok? Vamos checar o nosso exercício de vocabulário aqui. So, sparklers. É justamente essa imagem aqui, pessoal. Esse objeto que ilumina aqui, digamos assim, que às vezes a gente vê também em bolo de aniversário, um pouco menor, né? E em português também se chama sparklers, ok? Se vocês conhecem por outro nome, eu não sei. Mas assim, se você vai numa loja comprar, é esse justamente o nome que vai estar lá, tá bom? Outfits, que seria justamente a roupa, né? Que a gente tem as duas meninas aqui usando na cor da bandeira americana. Cupcakes, por isso que eu também não falei, que a gente conhece como cupcakes também aqui no Brasil, a gente chama de cupcakes. Decorations, que seria o das bandeirinhas aqui, então as decorações
né? Na bandeira e nas cores. Streamers and balloons, que seria justamente serpentina e balões, tá? Serpentinas aqui, por exemplo, a gente usa muito no carnaval, não é verdade? And July 4th dining ware, que seria justamente os utensílios de comida, digamos assim, né? Mas também com a forma da bandeira, com as cores e tudo mais americana, tá bom? So let's move on. Before reading, antes da gente fazer a nossa leitura, nós temos um exercício aqui que é assim, caso você não saiba de fato a resposta, vocês podem chutar, mas se você tiver como pesquisar aí, seria legal, dar uma pesquisada rapidinho, se você tiver acesso, e ver a resposta certa. Se não tiver, não tem problema, vê o que você imagina e marca a resposta. Que é o seguinte, ó, number 1. Take the test to discover how much you know about the US independence. Então faça um teste para descobrir o quanto que você sabe sobre a independência dos Estados Unidos, ok? Então nós temos aqui, olha, the Declaration of Independence Day was in. Declaration would be a declaração, ok? Daí nós temos 2 anos, 1775 e 1776. Lembrando de como que a gente lê anos em inglês? No português a gente fala 1775, no inglês eles dividem nas dezenas. Então eles falariam 1775, beleza? Seria assim que você leria. 1775. On this day, decorations are colored in. Nesse dia, quais são as decorações? Elas são em que cores? Nós temos aqui red, blue and white, red and blue. No translation, nada de traduzir. The first firework display was in. Aqui também eu não preciso traduzir, porque a gente já sabe o que significa firework display, ok? The first, quando que aconteceu o primeiro? 1777 or 1778? And the letter D. Which president first held a 4th of July celebration at the White House? Aqui eu quero saber qual foi o primeiro presidente americano que celebrou o 4 de julho na Casa Branca. O primeiro que celebrou o 4 de julho lá na Casa Branca, ok? Nós temos 2 nomes, George Washington e Thomas Jefferson, ok? Se você conseguir dar uma pesquisada rápido aí, você pode olhar, não tem problema. Caso contrário, vê o que você acha que seria a resposta e marquem aí. Eu vou dar um tempinho para vocês.
Okay, let's check the answers. Letter A. The Declaration of Independence Day was in 1776, okay? B. On this day, decorations are colored in red, blue and white. As cores, justamente as cores da bandeira americana, ok? The first firework display was in 1777. Então, um ano depois da Declaração da Independência, que teve os primeiros fogos de artifício, ok? Em letter D, o primeiro presidente a celebrar essa data na Casa Branca foi justamente o Thomas Jefferson, ok? Alright, let's move on. Reading. Bom, aqui eu tenho uma citação justamente sobre a independência, tá? E diz assim, olha. I believe in America because we have great dreams and because we have the opportunity to make those dreams come true. Wendell L. Willkie. Wendell, ele escreveu justamente sobre essa data, sobre a questão da independência americana, e ele diz justamente assim, eu acredito na América porque nós temos grandes sonhos. E porque nós temos a oportunidade de tornar esses sonhos reais, ok? É mais ou menos daqui que vem justamente aquela expressão American Dream, né? Do sonho americano, aquela ilusão de que tudo é perfeito, de que tudo pode acontecer, tá bom? Então, assim, se baseando no que a gente tem aqui nessa citação, eu tenho duas perguntas sobre ela, para vocês poderem responder. Number one, great on line 3 can be replaced by... Então, a palavra great, que está aqui na linha 3, ela pode ser substituída por A, small, B, big. Vale dizer que a palavra great, ela possui mais de um significado, tá bom? Então, eu não vou dar mais muito detalhe para não dar resposta, depois a gente até conversa. Mas pensa e pesquisa aí se for preciso. E na número 2, those dreams come true. Quando ele fala mais aqui no final, né? E daí, eu sublinhei a expressão come true. Essa expressão, ela tem o mesmo significado que fulfill or become false. Talvez para você poder fazer esse exercício, um dicionário que você tem aí te ajude, tá bom? Seja ele online ou não. Dê uma pesquisada, daí a gente já conversa. Okay, let's check. Great on line 3 can be replaced by big. Nós sabemos que a palavra great significa ótimo, né? Também significa ótimo. Mas se você vira e fala, I have a great dream, eu tenho um grande sonho, então você também pode usar com essa ideia.
E come true seria o mesmo que fulfill, no sentido de realizar alguma coisa, tá bom? No caso aqui de realizar um sonho. Temos uma outra citação aqui, ó. Vejam comigo. May we think of freedom not as the right to do as we please, but as the opportunity to do what is right. Peter Marshall. O Peter quer dizer o seguinte, que quando a gente pensa sobre a liberdade, que a gente pense sobre a liberdade, não como o direito de fazer o que nós queremos. Não pense em liberdade em querer fazer o que você quer, em fazer o que você quer. Mas sim uma oportunidade de fazer o que é certo. É aquela velha história, gente. Nós somos livres para fazer o que a gente quiser. Mas eu entendo que a liberdade é você não fazer aquilo que você pode. Porque às vezes você se depara com alguma situação que é errado, né? Então você se dá a liberdade de não fazer. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Se baseando nessa citação, eu tenho duas perguntas para vocês. One, according to the quote, is freedom the chance to do what we want or what is right? De acordo com a citação, a liberdade é uma chance de você fazer o que você quer ou o que é certo. Nós já sabemos a resposta, mas eu quero que você escreva em inglês, beleza? E a number two, the word right appears twice in the quote and with different meanings. What are they? Aqui está falando que a palavra right, ela aparece duas vezes ali no texto, só que nessas duas vezes ela tem um significado diferente. Quais são esses significados? Essa daqui é para você responder em português. Bora lá, daí a gente já conversa sobre a resposta. Ok, let's check. De acordo com a citação, a liberdade é uma chance de você fazer o que quer ou do que é certo. To do what is right. Fazer o que é certo. E a palavra right, que aparece duas vezes, uma aqui no começo e a outra lá no final, ela possui dois significados diferentes. Respectivamente, direito e certo. I have my rights. Eu tenho os meus direitos. It's right to do, é certo fazer. Então ela possui dois significados dependendo do contexto. Ok. Lembra que eu falei no começo que a gente iria conversar sobre os discourse markers, os marcadores de discurso? Nas duas citações que a gente estudou, nós temos dois marcadores diferentes. Nós temos aqui, ó, I believe in America because we have great dreams. Because, que significa porque, ele é um marcador de discurso que é utilizado para expressar razão. Ou seja, quando você explica alguma coisa, a razão de alguma coisa. Coloquei para vocês aqui mais alguns sinônimos. Além do because, você pode utilizar o because of, que no final das contas é a mesma coisa, por causa de, né?
E o do to, que é sinônimo de because. O do to, que também significa por quê. Beleza? Então, anotem aí rapidinho esses três marcadores de discursos diferentes que a gente usa para expressar razão, tá? Na outra citação, na segunda citação que a gente leu, apareceu o but, que significa mas, o mas sem i, né? O que significa o sinônimo de exceto. Ele é utilizado para expressar contraste, né? Está chovendo, mas eu vou para a praia. Tipo, tá chovendo, você deveria ficar em casa. Então você tem uma ideia de oposição aí, de contraste. Exemplos. However, nevertheless, on the contrary. Então os exemplos que a gente tem aqui são sinônimos de but, mas, exceto, entretanto, contudo, é justamente o significado dessas que estão aqui em cima. Pelo contrário, on the contrary, ok? However, nevertheless. Então são todos sinônimos. Sendo assim, agora que a gente sabe desses discourse markers, eu tenho um exercício para vocês poderem fazer. Read and choose the right alternative. Leia e escolha a alternativa correta. Eu tenho aqui duas frases, e cada frase, entre parênteses, tem duas opções. Você vai ter que escolher a opção correta. Então você precisa analisar para poder ver se você tem uma ideia de contraste ou se você tem uma ideia de razão, de explicação sobre alguma coisa. Sem mais explicações acerca desse assunto, eu vou deixar vocês fazerem sozinhos aí, daí a gente já conversa, ok? Vamos lá. Okay, let's check. I wanted to see the fireworks, however, I have to work. Eu queria ver os fogos de artifício, entretanto, eu tenho que trabalhar. Temos uma ideia de contraste. Queria, mas não pode, ok?
I need to buy some July 4th dining wear because we are having a barbecue. Eu tenho que comprar alguns utensílios de pratinhos, né, de copinhos lá, porque nós vamos fazer um churrasco. Então nós temos uma ideia de explicação, uma razão, um motivo, tá bom? De novo aqui, letra C e letra D, temos mais duas frases. Tentem marcar aí a resposta certa e a gente já fala da resposta. Let's check. Vamos checar? I need to go now due to the parade that I'll participate. Eu preciso ir agora por causa do desfile que eu vou participar. Então, nós temos aqui uma ideia de explicação, uma razão. It's raining. Nevertheless, I'll have a get-together with my friends to celebrate Independence Day. Tá chovendo. Entretanto, eu vou me juntar com os amigos para poder celebrar o Dia da Independência. Então, nós temos aqui uma ideia de contraste, tá bom? E para a gente poder encerrar, vamos fazer o nosso quiz junto aqui, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. We're not going to see the firework display. It was called off. Nós não vamos ver porque foi os fireworks, né, os fogos de artifício, porque ele foi cancelado. Então nós temos uma ideia de razão. Na número 2, nós temos aqui uma música da Katy Perry, Firework, né? Vale vocês verem depois. E eu sublinhei aqui a palavra cause, que nesse caso é o mesmo que because. Só que isso daqui é utilizado mais na língua falada, tá bom, pessoal? Então são sinônimos aí, mas isso daqui é bem informal, tá bom? Beleza, pessoal. Então é o seguinte,
No final dessa aula aqui, né, nós conversamos sobre a independência norte-americana, nós usamos um vocabulário referente ao assunto e também nós estudamos alguns marcadores de discurso, ok? Então é o seguinte, ó, acessem a plataforma, façam as atividades, tirem as suas dúvidas com os professores and see you next class. Bye bye.